Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo as dúvidas que você, internauta, colocou aí nos comentários. E são três principais dúvidas. Chegou a hora de comprar dólar? 2023 pode também ser o ano da renda fixa no Brasil? E mais do que isso, num caso de crash, de uma quebra dos mercados, como você poderia aproveitar esse momento? Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa, eu já te convido. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. Antes de responder a primeira pergunta, eu quero deixar claro aqui para você. Eu cada vez mais estou convicto. Estamos sim no ciclo da renda fixa. Só que isso não quer dizer que esse movimento não seja um movimento que ele vai descendente e subindo aos poucos. Por isso, você não pode ficar aí olhando somente para as taxas, para os movimentos diários. Por essa razão que eu trago sempre uma análise semanal para você dos preços e das taxas. Segunda questão macro que você precisa entender. As taxas de juros subindo no mundo inteiro vão continuar pressionando os ativos da renda variável. E a capitulação ainda não aconteceu. Se você não entendeu, espera aí que eu vou te explicar melhor. Vamos lá. A primeira pergunta é essa. Na recessão, seria bom ter dólar? Vamos tentar responder essa pergunta com duas principais visões. O crescimento, a valorização do dólar em relação aí às principais cestas de moedas internacionais. Se você digitar aí no Google DXY, você vai verificar como é que o dólar está se valorizando com uma cesta de moedas que contém euro, contém ien, enfim, libra esterlina, uma série de moedas importantes. E aí você verifica que, como nos Estados Unidos, as taxas de juros começaram a subir antes do que lá na Europa, na zona do euro, e ela tem subido mais rápido também, você vê claramente uma valorização do dólar em relação ao euro. E mais do que isso, a situação na Europa está cada vez pior, sem qualquer expectativa de melhoras aí no curto prazo. Para mostrar para você aí em termos de gráfico, eu trago aqui esse primeiro gráfico aí, que é o DXY. A comparação então do dólar em relação a essa cesta de moeda. Você verifica aqui, ó, que desde mais ou menos maio de 2021, ele fez aqui um fundo, ou seja, foi a menor cotação aí dos últimos meses em relação ao DXY, essa cesta de moedas. E agora, nessa data então, da segunda quinzena de outubro, ele já subiu nesse período aí de quase aí um ano e meio, 25%. Então veja que a valorização do dólar não é um momento assim separado, não é algo isolado, mas em relação a uma cesta de moedas. Segundo ponto importante é que essa subida ela não é totalmente inclinada. Veja que ela vai gradativamente. Tem alguns momentos que há uma queda ou uma estabilização, como esse aqui no centro do seu vídeo, que foi no final do ano de 2021. Depois sobe de novo e recua, ou seja, faz o famoso pullback, retorna e volta a subir. Agora repara que nós estamos no movimento de valorização de muito tempo para trás. Se eu for aumentando o gráfico, você vai verificando aí na tela desde quanto tempo ela já não estava se valorizando. Então veja, está na máxima aí em relação à comparação com as principais cestas mundiais. E eu volto a dizer, continuo dizendo que vai se valorizar ainda mais. Só que além disso, é importante nós trazermos também aqui para você a visão com relação à moeda brasileira. Porque você vai dizer que você não investe em euro, não investe em ien. É verdade. E aí a pergunta que tem que ser respondida, comprar ou não dólar? Vamos lá para você entender. Juros subindo nos Estados Unidos, deve ter uma nova alta de 0,75 em novembro e já se cogita uma nova alta de 0,75 ou meio em dezembro. E aí vai ter uma outra alta em início de 2023. Ou seja, você está vendo aí que para os próximos meses as taxas de juros continuarão subindo no mercado americano. Aqui no mercado brasileiro, a nossa taxa Selic está em 13,25 e assim deve continuar pelo menos até março do ano que vem. Então, quase 6 meses aí, ela vai ficar estável. Então, se nós temos as taxas de juros americanas subindo, elas vão diminuir essa diferença em relação à taxa brasileira. E se realmente essa tensão no mercado, essa preocupação com a crise aumentar, há uma tendência natural que os investidores migrem para a renda fixa americana.
porque sabe que lá o risco de calote é mínimo, é o mercado mais confiável e agora está com taxas atrativas. Então, para responder para você que está na dúvida, dólar, para mim, tem que ser sempre aí vinculado à proteção nesse momento de incerteza internacional. Passou-se aquele melhor período de investir nos Estados Unidos. Aliás, na renda variável americana está um momento arriscadíssimo. Eu diria até bem mais arriscado do que a bolsa brasileira, que está bem mais barata. Só que veja, se você quer se proteger, que é usar o dólar como hedge, eu entendo que você não deve ficar preocupado com rentabilidade, mas com proteção, porque são visões diferentes de investimento. Então, se a sua visão é como proteção e para o longo prazo, não é um investimento para daqui agora, para daqui a um mês, mas para daqui a alguns anos, eu entendo que sim, é uma boa opção você pensar realmente em ter dólar na sua carteira e se preparar aí para esse momento. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque ajuda muito o nosso canal, que tem como intuito trazer informação de qualidade aqui para você. Vamos falar agora da segunda pergunta. 2023 também poderá ser o ano da renda fixa? Essa provocação foi muito interessante, porque meses após meses eu venho dizendo 2022, o ano da renda fixa, desde que nós chegamos aí há 4, 5 meses atrás, eu venho falando sobre isso. Quem soube compreender esse momento, com certeza fez boas compras e deve estar tranquilo aí se estiver olhando para o vencimento. Falo sempre isso no canal. Compre, faça investimentos olhando para o longo prazo, nunca para o curtíssimo prazo. Marcação a mercado é consequência de um bom investimento. E aí, para mostrar isso, eu quero abrir para você aqui o gráfico do pré-fixado 2025, para você entender o que aconteceu em 2022. Veja aqui as taxas desse título, que foi lançado em 2018. Veja que em boa parte do período ele ficou abaixo de 10%. Só tivemos esse período aqui, à sua esquerda, que subiu. O que foi esse período? Foi o período pré-eleitoral de 2018. E eu vinha falando aqui para vocês, todo ano de eleição nós temos taxas subindo e assustando os investidores. Então tivemos aqui esse período com taxas pouco acima de 12%. Mas veja que elas caíram aqui e chegaram abaixo de 6%. Depois não chegou a zero não, é porque esse título foi retirado do rol de títulos aí para investidores do Tesouro Direto. Agora olha para o seu lado direito, veja que as taxas em 2022 praticamente ficaram o tempo inteiro aí acima de 12%. Agora estão aí em torno de 11,80, 11,79, que é bem próximo de 12%. O que confirma isso para você, que eu venho dizendo que 2022, o ano da renda fixa. Se olharmos também aqui os títulos IPCAs, você vai verificar o mesmo movimento. Desde aí, de janeiro de 2022, as taxas aí, ó, acima de 5%. Enquanto que olhando o período anterior, praticamente aí bem abaixo, não é nem abaixo, é bem abaixo dessa taxa. Então tá aí a explicação para você entender esse histórico. Então vamos lá, complementando agora se vai ser o 2023, o ano da renda fixa também. Eu já estou dizendo para você que nós estamos no ciclo da renda fixa e não mais no ano. Por que no ciclo? Porque ele não vai se encerrar neste ano. Volto a falar para você, na minha visão, não se encerra. E por que não se encerra? Nós estamos aí com vários problemas nas economias internacionais, principalmente lá na Europa. Lá na Europa nós estamos tendo inflação acima de 8, 9, às vezes 10%. A economia alemã, que é uma das maiores, está com uma das maiores inflações mundiais. Além disso, temos problemas no Reino Unido muito graves, como, por exemplo, os fundos de pensão que precisaram ser socorridos. Então, a zona do euro, chegando agora nesse final do ano, com inflação alta e com o problema de gás, nós vamos ter certamente uma recessão por lá. O grande problema é que quando anunciarem essa recessão, ela já aconteceu. Esse aí é um indicador atrasado. Então, as economias estão fragilizadas. Trazendo agora a China aqui para o contexto, você já sabe que lá o PIB da China cada dia está sendo revisto para baixo, cada vez mais. E tem analista já dizendo que ele pode ficar aí próximo de 2% esse ano. 2%. Sendo que o histórico era 10, 9, chegou a ser 15 anos anteriores. Então, veja aí como que o movimento da renda variável para a renda fixa tende a ser uma migração natural. Porque toda vez que há preocupações com o cenário externo, os investidores tendem a fugir para a renda fixa e também para o dólar, que é a moeda mais estável e mais forte no mundo.
Mas você já viu que 2022 está aí bem confirmado que é o ano da renda fixa. 2023, se nós tivermos aí um cenário realmente perturbador, como tudo está indicando, ou seja, não temos aí qualquer sinal de melhora nas economias. Se tivermos algum estopim, algum trigger aí, seja político ou econômico, que tivermos aí um impacto mundial, aí vocês vão ver sim as oportunidades voltando a aparecer. E com as crises no radar, você já sabe, a renda fixa se valoriza, porque as taxas aumentam muito rapidamente e as oportunidades aparecem para você que tiver visão e queira entender melhor esse movimento. E aí eu já te convido, se você não faz parte do clube de membros, entra aqui no alto, porque nessa semana eu vou liberar acesso a uma live de 1h30 que eu fiz com as pessoas que participaram do último treinamento do Tesouro Direto. E você vai entender os elementos que eu trago lá para você compreender um pouco melhor sobre essa fase de transição e não ser enganado aí por pessoas que têm conflito de interesse. Às vezes aquele seu amigo do bancão que está dizendo que está tudo tranquilo. Cuidado! Nós estamos aí diante de uma nova crise. Só não sabemos quando ela chegará, mas que ela virá, certamente virá. Terceira pergunta aqui para você. Em uma eventual crise ou no crash do mercado, qual o efeito sobre o Brasil? Bom, se nós tivermos então crash, o que é o crash? É aquele movimento, como por exemplo aconteceu em 2020 com a crise de saúde pública. Ninguém estava esperando e acontece um evento inesperado. Quando nós temos um evento desse, ele sacode o mercado rapidamente. E você sabe aí que o mercado age impulsivamente. Qualquer tipo de notícia muito boa ou muito ruim movimenta o mercado rapidamente. E sendo uma notícia muito ruim, faz com que as taxas disparem, suba repentinamente e gere oportunidades aqui para você. Então vamos dividir em duas partes. Se nós tivermos aí um efeito de curto prazo, vamos ter aí esse estresse, esse pânico, a famosa capitulação. O que é a capitulação? É a jogada de toalha das pessoas que estão na renda variável. Que eu volto a dizer, ainda não aconteceu. Aquele momento de desespero maior de quem está na renda variável, de vender por completamente os ativos e aceitar o prejuízo como normal. Quando isso acontecer, veremos sim uma desvalorização completa dos ativos, porque as pessoas vão estar vendendo rapidamente. E quando isso acontece, nós vamos ter, tanto na renda fixa como na renda variável, oportunidades aparecendo. E na renda fixa, taxas vão disparar e você vai ter oportunidade de comprar melhor. E se você gosta da renda variável, a bolsa que já está barata, mas com um risco Brasil muito alto nesse momento, em razão das eleições, e que eu acho que não está aí uma simetria boa, nesse momento, quando acontecer isso, vai ficar um movimento bem interessante. Esses são os efeitos de curto prazo. Agora, se nós tivermos um crash ou uma crise com os efeitos mais de médio prazo, ou seja, essa queda vai acontecendo aos poucos. Sabe aquela história do sapo na panela? Que ele vai esquentando e não percebe que aos poucos está morrendo, aí nós vamos ter essas oportunidades mais a médio e longo prazo reaparecendo. Não será uma situação de imediata. Então aí nós temos dois cenários, como por exemplo a crise de 2020. Foi uma recuperação muito rápida. Eu não acredito nessa recuperação novamente, porque ali o cenário era outro. Nós não tínhamos então aí inflação, as taxas de juros estavam muito baixas, os países não estavam tão endividados, enfim, todo um outro cenário. Eu acredito mais numa recuperação mais lenta, como nós tivemos na crise de 2008, a crise do subprime, na qual os mercados demoraram aí 1 ano e meio para se recuperar. Aliás, eu acho até que a recuperação pode até ser mais demorada do que esse período da crise de 2008. É por isso que eu venho trazendo aqui informação. Você não precisa concordar ou discordar de mim. Basta colocar aí nos comentários a sua opinião, sempre com educação, para que nós possamos debater e trazer informações aí mais completas para você. E se você tem aí algum analista falando positivamente, algum youtuber, coloca aí que eu quero entender a visão e as análises para trazer todo tipo de visão aqui para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fique de olho no cenário macroeconômico que sempre trazemos aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo.